E aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer uma entrevista bem legal com o meu amigo Ian Barreto, que é um puto ilustrador, e a gente vai trocar um papo um pouquinho sobre esse assunto. Vem comigo! E aí galera, eu tô aqui hoje com o Ian Barreto, meu amigo. E aí Ian, beleza, cara? É um puto ilustrador, é um cara que fez faculdade comigo de design, mas o cara sempre se destacou aí pelas ilustrações dele, pela técnica de desenho, assim, nas aulas, sempre desenhando nos sketches dele, esses desenhos que vocês estão vendo aí na tela. E cara, eu trouxe aqui ele para falar um pouquinho sobre esse processo, de como ele aprendeu, como ele começou, por que ele foi pro curso lá onde a gente se conheceu, né? A gente tem muita história para contar junto a respeito de design, a respeito de ilustração, né? De vários processos que a gente teve junto, e principalmente dele, né, cara? Porque ele é um puto ilustrador, é um cara que tem um trabalho muito bacana. Vou mostrar pra vocês vários trabalhos dele aqui, trazer esse tipo de entrevista pro canal, vai ser bacana, eu vou entrevistar outras pessoas de outras áreas. E o Ian, cara, é o primeiro aí que eu tô trazendo pra falar um pouquinho sobre ilustração digital. Mais na frente a gente vai falando um pouquinho sobre como a gente se conheceu, a relação à arte, desenho e tudo mais. Mas primeiro eu quero te perguntar a respeito de como tu começou essa ideia de, não, pô, vou começar a desenhar. Como é que veio isso? Então, eu desenho desde muito novo, desde criança, desde meus 5 anos de idade, eu já estava lá desenhando, riscando com giz, com lápis de cor, com tudo. Adorava quando meu pai comprava estojos de lápis de cor que vinha com giz e tudo mais. E, enfim, eu sempre gostei muito de desenhar personagens de mangá, de anime, de um pouco de quadrinho. Eu gostava muito, e até hoje eu gosto muito de desenhar, por exemplo, o Homem-Aranha, que é um dos meus personagens favoritos. Então foi assim que eu comecei, né? E hoje em dia, né, cara, existe uma certa evolução, né? Tu consegue perceber uma evolução aí no teu trabalho desde a época, desde quando era um amador, né, desde que tu começou a desenhar, até hoje em dia, né, que já é um trampo mais profissional, né? Tu já tá formado, já teve mais experiência com ilustração digital e tudo mais. Eu queria que tu me dissesse como é que foi um pouco dessa evolução aí? Como é que tu sentiu que, porra, cara, eu tô desenhando melhor? Eu sinto que a minha maior evolução foi depois que eu entrei pra faculdade, mas não exatamente pelo fato de eu ter entrado na faculdade, mas quando eu comecei a cursar, né, fiz design, no caso, né, a gente fez design, a minha mente acabou se abrindo para outras áreas e eu percebi que eu absorvi isso, fui colocando mais, assim, no meu traço, né, então foi aí que eu notei que eu melhorei, foi quando eu criei... Mas tu já desenhava bem, né? Eu lembro da faculdade que tu já desenhava muito bem. Desde o primeiro ano já entrou lá com teus sketches lá, fazendo desenhinhos e tal. Já sabia fazer o que estava fazendo, mas tu diz assim que a faculdade te trouxe um novo repertório, uma nova... Foi, eu através de algumas aulas, assim como, por exemplo, a aula de História da Arte, né, a aula de fundamento, né, de arte, isso daí me influenciou bastante. E até o nosso próprio meio, né, por exemplo, eu lembro que foi na época da faculdade que eu criei meu portfólio que eu uso até hoje, os meus portfólios profissionais. Eu sei disso porque eu comecei no DeviantArt, por exemplo. DeviantArt, eu não sei como é que o pessoal fala. Agora, o que é o DeviantArt? Fala aí pra galera o que é. É um outro site, não, é um site onde você pode colocar seus trabalhos, né? Expor trabalhos, né, de gráficos, etc. Qualquer tipo de trabalho. Existem vários desses sites, né? A gente tem o Behance, que é da Adobe. Existe aquele ArtStation, né? Que também tá muito famoso hoje em dia. Sim. Tá bem grande. Inclusive, acho que a galera tá tanto no Behance, o ArtStation tá ali, né? Acho que o ArtStation até mais, não sei. Dá até pra fazer um vídeo só falando disso. Só falando disso aí, que tem muita coisa legal. É um lugar aí pra você, é como se fosse rede social das artes, pra você expor. Isso acaba servindo para o portfólio profissional. Pode prosseguir. O meu DeviantArt eu tiro ele como um referencial de quando o meu trabalho ainda era um pouco mais amador. Sim, e eu já pensei várias vezes em apagar ele. Só que eu não apago porque... Acho que é um processo histórico que é bacana estar ali, né, cara? É a minha história artística sendo contada lá. Então tu vai, se tu acessares ele, tu vais encontrar muito desenho muito besta, assim, muitos rabiscos que na época eu escaneei com um scanner que era totalmente podre, tá tudo embaixo. Sim, eu sei como é que é isso. E aí, só que aí eu já tenho meus portfólios profissionais que eu mando mesmo pra pessoas que são interessadas em entrar no meu trabalho. Isso é mais pra uma recordação tua e para pessoas que querem... Até para um dia que tu queira mostrar o teu processo de evolução, exatamente, é bacana, né? Exatamente. Olha, gente, vocês conseguem desenhar, olha aqui como eu desenhava e olha como eu desenho hoje, né? Isso é uma coisa bacana. É uma coisa que talvez outras pessoas tivessem até vergonha de mostrar, sabe? E eu não tenho. Mas então tu acha assim que desenho a gente se aprende? Sim. Com prática se aprende? Sim, isso é um assunto também que é muito debatido, né? Aquela questão de se é dom ou se é estudo, né? Muita gente fala que, você tem um dom, você tem um talento. Dizem, né, algumas pessoas, né? Inclusive aquele livro Desenhando com o Lado Esquerdo do Cérebro, dizem que existe
existem pessoas que têm ali uma predisposição, né, para um Exato. entendimento melhor de uma figura, saber replicar, reconhecer aquela figura iconograficamente. Ela acaba colocando as imagens na cabeça e conseguindo, né, de Exato. forma mais instintiva. Mas e aí, o que tu acha? O estudo, ele é tanto quanto? Ele pode equilibrar essas coisas? Como é que é? Então, na minha opinião, é exatamente isso que tu falaste. As pessoas, elas têm aptidões. Então, eu talvez tenha tido aptidão com arte, né, com desenho, assim como eu também poderia ter nascido com uma certa intimidade maior com números para seguir exatas, de repente, né. Então, eu não acredito em dom, eu acredito nesse estudo aliado com uma certa aptidão, com uma certa predisposição que a pessoa tem, uma facilidade de natural, entendimento. né? Exato. Então, eu tive uma facilidade maior, assim como tu deve ter uma facilidade com música, por exemplo, coisa que eu não tenho. Vamos dizer assim, eu tenho uma aptidão para arte, logicamente, né? Tipo assim, por exemplo, a abertura do meu canal eu fiz ela toda, ela tirando o desenho, é do Ian, aquele desenho, inclusive eu vou contar a história desse desenho mais pro final do vídeo, fica até o final que eu vou contar. E, cara, tenho uma aptidão assim para desenho e tudo mais, mas eu não pratiquei, o suficiente. E o que aconteceu, eu meio que não, a minha técnica não evoluiu, ou seja, eu tenho aptidão, ele tinha também. Só que eu acabei usando a outra aptidão que eu tinha, que era pra música, e, cara, acabei, música. Então na música eu evoluí, sei tocar vários instrumentos, sei compor, sei várias coisas. E como no desenho eu não fiquei martelando, ou seja, não adianta. Você pode ter aptidão pra qualquer coisa na vida, se você não trabalhar naquilo, não praticar, não vai ter evolução. E o Ian, cara, é um cara que evolui muito porque você percebe que isso é a vida dele, é o que ele gosta de fazer. Eu via muito o Ian desenhando. Olha, ele trouxe hoje aqui, ó, um sketchbook dele, que tá todo desenhado, tudo desenhado. Isso aqui o Ian faz basicamente nas horas vagas, tá? Não são os trabalhos do portfólio dele, são os trabalhos que normalmente ele faz nas horas vagas. Um ou outro que ele coloca no portfólio, muito raro daqui. Normalmente no portfólio ele se dedica para fazer só aquilo lá. E são desenhos fantásticos, são desenhos geniais. Por quê? No intervalo da aula, batendo papo ele te desenha. Tá? Tipo, no intervalo da aula ele desenha o jardim ali da frente da faculdade, por exemplo, ele desenhava, entendeu? Então assim, esse tipo de comportamento é o comportamento de uma pessoa que pratica aquilo que ela curte, que ela tem aptidão. E que foi o meu caso com a música, é o caso do Ian, né? Com a ilustração. Sim, tanto que nessa conversa eu notei que tu é um bom exemplo disso. Tu tivesse essa aptidão, tanto para um lado artístico do desenho, né? Sim. Quanto pro lado artístico da música. E aí é que vem a parte do estudo, porque tu estudaste mais a parte de música. E aí, Sim. Por isso que o teu lado musical é melhor. A gente teve um professor na faculdade que, se você olhar os trabalhos dele, de quando ele era muito criança, você não diria que ele desenhasse tão bem agora hoje quanto adulto. Só que ele estudou muito, e ele estudou muito mesmo. E hoje ele é um artista que já tem aí um know-how grande, né? Um know-how grande, ele já tem uma certa exposição, publicou já até quadrinho. E ele aprova, porque ele diz que ele no início gostava do que fazia, mas não tinha tanta aptidão assim. Que ele achava que não tinha, porque não saía do jeito que ele queria. E você percebe a evolução dele com a prática, com o treino, né? Inclusive nas escolas clássicas de arte ali, do Verrocchio, por exemplo, para o Da Vinci, a gente tinha um ensino do beabá da arte, desde o meio círculo, uma linha reta, até a anatomia, natureza morta, ou seja, o cara ele tinha que estudar muito para chegar ali no objetivo dele. Então assim, é legal que você entenda que para você chegar no topo, que talvez seja o seu sonho, é necessário estudar bastante, se dedicar bastante. Vou falar um pouquinho agora sobre como é que eu conheci o Ian. A gente se conheceu na faculdade, como eu disse lá no início. E no primeiro ano a gente não trocou muita ideia, a gente não conversou muito, porque eu tinha um grupo ali de amigos, ele tinha outro e tal. Até o final desse primeiro ano a gente começou a conversar mais, e aí no segundo a gente já começou um trabalho junto. O Ian gostava de muitas coisas que eu gostava, então a gente, quando fazia trabalho junto, a gente somava um com o outro, isso era legal, isso era bacana. A gente foi até o quarto ano, fez TCC juntos, e isso foi bacana pra caramba. E num desses processos aí do Ian trabalhando com o sketchbook dele na sala, ele fez aquele desenho que vocês veem na minha logo, esse desenho aí que você tá vendo na tela, foi o Ian que fez, só que eu fui lá e colori e animei e tal, e virou a logo, porque eu não sei me desenhar. Parte do princípio que eu não sei me olhar e dizer, pô, é assim, eu não sei, cara. Eu só tava um dia estudando, desenhando todo mundo da sala. Exatamente, desenhando, aí algumas pessoas, tudo mais, tô assinando pra fazer, vou rabiscar. E aí eu olho aleatoriamente na internet, às vezes fico com o Facebook aberto, eu acabo olhando lá, e aí passei a foto do meu amigo, desenhei ele, passei a foto de outro, desenhei ele, aí apareceu a foto do Eduardo lá. E aí eu desenhei ele, né? Você fez um rabisquinho e ele olhou, sou eu ali, cara? Aí eu falei, cara, é tu. Aí ele gostou e tá aí. Mas, voltando ao assunto, o Ian, cara, como vocês estão vendo em todas essas ilustrações que eu estou mostrando no vídeo, cara, é um cara que tem um trabalho muito bom, que tem um trabalho assim fino, né? Um trabalho que
tem toda uma categoria pra mim, mas também não tem só um traço, ele tem vários traços, ele é um cara que vai passeando aí por vários estilos gráficos. Então assim, pra você que quer contratar um ilustrador, pra você que quer um cara aí que sabe, entenda disso, de iconografia, de fazer uma cartoonização de você, de fazer uma arte, quem sabe, pra um evento, pra um livro, ou alguma coisa do tipo, que você precise de um ilustrador de verdade, que vai produzir algo original, com identidade, esse cara é o Ian. Então por isso que eu trouxe ele aqui, porque eu acho que é importante a gente falar que tem muitos ilustradores aí espalhados pelo Brasil, e esse é um cara que eu acredito que é muito bom e está seguindo um caminho aí que provavelmente vai ser muito sucesso. Beleza? Beleza, cara. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal, dê seu like, compartilhe aí com seus amigos, aperta o sininho para receber notificação, e dessa forma você vai estar me ajudando a produzir mais vídeos para esse canal, e logo logo tem mais um vídeo com o Ian aí. Obrigado, até a próxima.